O técnico Renato ganha reforços importantes para o jogo deste final de semana e o estádio Beira-Rio foi um pedido feito pela direção ao Internacional. Negado. Nós vamos falar sobre essas histórias. Afinal de contas, a União Gremista foi colocada em imagens pelo treinador. Depois da vinheta, as últimas horas do Grêmio. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade, porque lá na KTO tudo fica muito mais divertido e tem jogo do Internacional contra o Botafogo, tá? Quem quiser dar uma secadinha, vai lá na KTO, o Botafogo é o favorito para a partida, as odds estão sendo atualizadas a todo momento, joga e joga para brincar. Eu quero falar com você sobre as últimas horas e a primeira informação é muito positiva. O Renato ganhou 3 reforços para o jogo do final de semana contra o Vitória, porque os 3 contratados do estrangeiro foram regularizados na sexta-feira. O Grêmio tinha um medo muito grande de que não houvesse tempo hábil para as regularizações, mas deu. Aos 48 do segundo tempo saiu o último nome, mas Monsalve, Aravena e Arezzo estão no bid. Os 3 atletas ficam registrados e regularizados para a partida do final de semana. Importante dizermos, o técnico Renato afirmou na entrevista coletiva que concedeu nas últimas horas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa entrevista coletiva, que a ideia é levar os reforços para Caxias do Sul. A gente não sabe como eles serão utilizados, se daqui a pouco começam o jogo, se vão ficar no banco de reservas, principalmente o Arezzo, né? O Grêmio tem uma carência muito grande no comando de ataque e o Arezzo, centroavante de 21 anos, é uma opção clara para o Renato e agora uma opção legal. Não sei como é que vai ser utilizado. O boato, a informação de cocheira, é que ele começa no banco, assim como o Aravena, como o Monsalve. O Renato não colocará essa responsabilidade logo de cara, até falou sobre isso na entrevista, que é preciso ter cuidado com os garotos, são jovens, mas no banco, pelo menos, eles ficarão. O Renato, que reclamou bastante da profundidade do elenco durante essa entrevista, que foi um pedido do treinador, eu dei os detalhes da entrevista no conteúdo de mais cedo aqui no A Dupla, depois do Diário. Se você não assistiu, recomendo dar uma espiadinha para saber um pouco mais sobre esse bastidor, mas o Renato ele justificou muito a má fase pela ausência da arena, né, principal ponto, o fato do Grêmio não ter a sua arena, não ter a sua casa, e o segundo ponto pelo elenco não ser profundo, por faltar algum tipo de peça aqui ou ali. A falta de profundidade foi muito reclamado pelo Renato, mas os reforços nós estamos vendo estão chegando, né? O Aravena, o Monsalve, o Arezzo, o Grêmio busca um lateral esquerdo, busca um outro centroavante, então esse problema pelo menos deve ser corrigido nas próximas semanas de acordo com o planejamento feito pelos dirigentes. O Tricolor encara no final de semana a equipe do Vitória, 11 horas da manhã lá no Estádio Centenário. O torcedor foi chamado para o jogo, foi quase que implorado ao torcedor gremista que vá ao estádio. A dificuldade do Grêmio é muito grande e o Renato foi muito claro ao dizer que só com o apoio do torcedor o Grêmio deixará a zona do rebaixamento. Mas esse jogo contra o Vitória no Estádio Centenário tem um componente importante, que é o gramado do Estádio Centenário. Não é bom. Pelo contrário, é muito ruim. E o Renato está muito incomodado com o terreno de jogo. E por isso o Grêmio está buscando outras alternativas. O jogo do dia 28 de julho contra a equipe do Vasco da Gama não será no Estádio Centenário. Por exemplo, o Grêmio já fechou o negócio com a Chapecoense. Vai jogar em Chapecó, na Arena Condá. E existe uma tendência muito forte do Grêmio mudar de sede a partir daí. Deixar definitivamente Caxias do Sul e buscar uma nova sede. Não sabemos ainda se Chapecó, em Santa Catarina, como será no dia 28 de julho, ou se o Grêmio vai buscar uma outra casa, uma outra opção. Mas Caxias do Sul está ficando praticamente fora do baralho por conta da qualidade do gramado. Importante dizermos aqui que o Grêmio tentou mandar os seus jogos em Porto Alegre. Não na Arena, mas no Beira-Rio. A informação ela é confirmada pelo alto escalão do Grêmio.
O Grêmio fez contato com o Internacional. Informação trazida primeiramente pelo repórter Marco Souza, de GZH. O Grêmio fez contato com a direção do Inter de maneira informal, perguntando se haveria a possibilidade da liberação do estádio Beira-Rio para os jogos contra o Vasco da Gama, dia 28 de julho, e também contra o Corinthians pela Copa do Brasil no dia 7 de agosto, data essa que pode sofrer alteração dependendo do calendário da CBF, mas ou é 7, ou é 6, ou é 8 no máximo, tá? Seria ali no meio daquela semana do dia 7. E a resposta do Inter foi não, foi negativa. O Grêmio ficou bastante incomodado, porque o Grêmio acreditava numa atitude um pouco mais samaritana do Inter, né? Numa atitude um pouco mais gentil do Internacional, mesmo que exista a rivalidade, mas até pelas dificuldades serem semelhantes, tanto de Inter quanto de Grêmio, no que tange ao processo de enchente, o Grêmio sofreu demais, ainda sofre as consequências, o Grêmio não tem o seu estádio, o Internacional sofreu demais, ainda sofre as consequências, não tem o seu CT de treinamentos. O Grêmio, a direção acreditava que poderia haver um pouco mais de cumplicidade, e isso não aconteceu. A direção do Grêmio tem um incômodo com a direção do Inter, desde o início das enchentes, por conta de alguns comportamentos, e eu prometo que vou falar mais sobre isso nas próximas horas, tá? Mas, por hora, fica aqui o registro. O Grêmio pediu o empréstimo do estádio Beira-Rio, evidentemente que o Grêmio pagaria, seria um aluguel, e o Inter disse não. E aí eu volto para a entrevista do Renato. O Renato, quando falou ao lado do Kahneman e ao lado do Jeromel, naquele gesto de união, momento que ficou muito marcado nessa entrevista, né, quando eles dão as mãos, ficam juntos, a união da torcida gremista, o Renato falou sobre os clubes não se ajudarem e não ajudarem o Grêmio. Ele demonstrou muito rancor. Naquele momento, eu pensei que o Renato falava do centro do país, porque o Flamengo, Palmeiras, outros clubes, né, na hora de fazer o falatório, blá blá blá, se colocaram ao lado do Rio Grande do Sul e depois, de fato, não fizeram nada para ajudar. Mas me parece que essa mensagem pode ter sido direta para o Internacional, tá? Eu fiquei com esse sentimento depois da informação lá da GZH. Enfim, o Grêmio pediu o Beira-Rio, não terá o Beira-Rio, por isso o jogo será em Chapecó. Pra gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, falando sobre o mercado de transferências, nas últimas horas comentamos a possibilidade de um investimento em Benedetto. Isso não vai acontecer. O Grêmio descarta este nome. Nós teremos mais informações sobre o mercado, possivelmente, quero acreditar, nas próximas horas, no início da tarde deste sábado. Isso porque o Grêmio treina no CT Presidente Luiz Carvalho e depois do treinamento, Arezzo, Monsalve e Aravena serão apresentados. E o vice de futebol Antônio Brum, depois das apresentações, dará uma entrevista, falará com a imprensa e a gente terá a oportunidade de tirar algumas dúvidas a respeito do mercado, do momento gremista, de tudo aquilo que envolve o departamento de futebol. Então, para não perder nada, tu sabe o que fazer, né? Deixa o like aqui no conteúdo, mas te inscreve no canal e ativa as notificações. Comenta aqui embaixo o que tu achou do vídeo. A gente se vê. Tchau, tchau.